Seja muito bem-vindo ao canal Terror e Chuva. Neste canal, você encontrará vídeos com relatos assustadores, acompanhados pelo som reconfortante da chuva, criando uma experiência relaxante para aqueles que o assistem. Recomendamos o uso de fones de ouvido para uma imersão completa. Se você apreciar o conteúdo, não se esqueça de deixar um like e, se gostar do canal, inscreva-se e compartilhe com seus amigos. Compartilhar o canal ajudará a aumentar o engajamento e permitirá que alcancemos um público ainda maior. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Lembro-me que era o ano de 2014. Na época eu morava no interior de Pernambuco e foi quando eu vivenciei tudo que eu irei contar para vocês agora. Vamos ao relato. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu consegui o meu primeiro emprego em uma casa de família, indicada pela vizinha da minha mãe. O local onde eu iria trabalhar era uma fazenda a cerca de 3 quilômetros da casa onde eu morava. Eu trabalharia nos finais de semana para cobrir a folga da cozinheira e ajudaria em outras tarefas. Haviam dias que eu precisava ir durante a semana também. Eu sempre pensava que esse esforço seria útil, pois com o dinheiro que eu estava ganhando, eu poderia ajudar minha mãe com as despesas, o que era muito importante, já que não passávamos por um momento fácil naquela época. Durante a semana, a fazenda era um lugar bastante movimentado, apesar de alguns dos patrões ficarem na casa onde eu trabalhava. No total, eram 6 pessoas morando naquela casa. Para contextualizar, a casa tinha 6 banheiros, 6 quartos e era realmente grande, com 2 andares. No quintal, havia uma área de lazer com 2 piscinas e espaço suficiente no terreno para um curral com alguns animais, incluindo vacas, cavalos. O dono da propriedade também tinha uma fábrica de tijolos, algo muito comum em Pernambuco. Até então, tudo estava tranquilo. Eu não tinha enfrentado nenhum problema naquela casa. No entanto, algo estranho começou a me perturbar. Era uma sensação estranha de que algo ou alguém estava me observando sempre que eu chegava para começar meus afazeres naquela casa grande e silenciosa. Era como se alguém estivesse no fundo de um corredor me olhando, mas quando eu virava para olhar, não havia ninguém. Essa sensação persistia comigo o tempo inteiro. Havia algo oculto naquela casa, e mesmo quando não havia ninguém ao meu redor, parecia que algo misterioso me cercava. Eu costumava chegar por volta das 6 horas da manhã, e nesse horário, todos ainda estavam dormindo. O jardineiro abriu o portão para mim, e dentro da casa havia um altar com várias imagens de santos católicos, o que tornava o lugar bonito, mas ao mesmo tempo bem melancólico. Havia algo mais do que isso. Uma energia estranha pairava no ar, e toda vez que eu limpava o altar, havia uma sensação de que alguém estava ali perto de mim, me observando. Era uma sensação assustadora, e eu não conseguia entender o porquê que aquilo estava acontecendo comigo. Então teve um dia, e para ser bem específico, foi um domingo. Enquanto eu estava fazendo as minhas tarefas habituais, até então nada de estranho havia acontecido dentro daquela casa. Foi então que algo inesperado aconteceu. Eu ouvi perfeitamente a minha patroa me chamando por várias vezes. Ela parecia muito nervosa e apressada. Eu me virei e disse que eu estava indo ver o que ela precisava. Foi nesse momento que eu passei por uma situação bem arrepiante, que só de pensar congela até a minha espinha.
Assim que eu entrei no corredor que dava para a escada, eu precisei passar por 2 quartos antes de chegar à passagem onde ficava o altar que eu havia mencionado anteriormente. Após essa passagem, havia o quarto da minha patroa. Enquanto eu caminhava, eu percebi que a luz estava acesa e até mesmo eu vi uma sombra que eu pensei ser a dela. No entanto, à medida em que eu me aproximava do quarto, a luz se apagou de repente. Até então, eu não estava com medo, pois na hora eu pensei que poderia ser apenas uma queda de energia. Então, quando eu cheguei lá, eu tomei um baita susto. Eu gelei por completo ao olhar pela porta e perceber que não havia absolutamente ninguém lá dentro. Estava tudo silencioso e estranhamente sombrio. Foi naquele momento que eu tive a certeza de que seja lá o que era aquela sombra que eu vi, era de qualquer outra coisa, menos a dela. Já com o coração na mão, a minha única reação foi sair correndo. Eu fiquei em choque. Eu fui até a cozinha para beber um pouco d'água e tentar me acalmar. Eu respirei e tentei não pensar mais naquilo, pois eu só queria mesmo terminar os meus afazeres e voltar para minha casa. Depois daquela situação estranha, eu não vi mais nada naquele dia. Um tempo depois, em casa, eu resolvi contar para minha mãe sobre o que eu havia vivenciado. Ela não deu muita bola e disse que era coisa da minha cabeça. Talvez até ela estivesse certa, mas eu sei o que eu vi e senti e ainda teria mais pela frente. Os dias foram se passando e não aconteceu mais nada em seguida. Porém, aquela sensação sempre de ter alguém me observando nunca tinha fim. Mesmo sem ver o que tinha nas sombras, eu tinha certeza de que havia algo ali. Eu preferia sempre trabalhar durante a semana, pois era mais tranquilo e havia sempre mais pessoas na casa, além dos empregados. Eu já tinha até me esquecido do que havia acontecido antes. Eu não queria que nada daquilo prejudicasse o meu trabalho, mas nem isso evitou que eu passasse por aquela situação assustadora novamente. Lembro-me bem que a minha patroa fez questão que eu fosse fazer a limpeza daquele local onde havia o altar com os santos. Segundo ela, estava muito empoeirado. Prontamente eu falei que sim e fui fazer a limpeza. Naquele momento não havia ninguém no andar, nem os filhos dela. Eu tenho certeza de que eu estava sozinha. Eu já estava fazendo a limpeza quando, de repente, me veio aquela sensação que me fazia gelar a espinha. Algo no canto, escondido nas sombras, estava novamente me observando. Eu confesso que até aquele momento eu não conseguia ver, mas claramente havia algo atrás de mim. Estava com um espanador na mão e olhando de canto de olho. Então eu pude ver. O pavor tomou conta de mim ao perceber uma sombra enegrecida olhando para mim, como se quisesse me tocar. Foi tudo muito rápido, mas eu lembro que era na forma de um homem magro, que usava uma capa e um chapéu preto. Nessa hora eu larguei tudo e fui correndo atrás da outra empregada, que ao ver o meu estado de pavor, quase chorando de desespero, veio me socorrer. Ela tentou me acalmar e em seguida perguntou o que havia acontecido comigo. Como já tinha certeza de que aquela casa tinha algo estranho, eu resolvi contar o que eu vi. Ela não deu muita atenção. Acho até que ela não acreditou no meu relato, pois em seguida ela mesma foi lá e terminou o restante da limpeza do altar. Eu fiquei 1 ano trabalhando lá naquela fazenda, mesmo com tudo que eu passei. Mas depois eu saí para procurar um outro emprego e tentar esquecer aqueles momentos de pavor que eu vivi. Bom, pessoal, esse é o meu relato. Eu sei que muitas pessoas não acreditam no sobrenatural e em forças que se escondem nas trevas, mas eu sei o que eu vi e o que eu senti naquela casa. E não tenho a menor dúvida de que existe sim coisas espirituais. Boa noite.
No verão de 1994, o meu na época noivo e nosso filho de 5 meses e eu nos mudamos para uma velha casa em uma cidade não muito longe de São Paulo. Ficava a pouco mais de 1 hora de viagem. A nossa casa ficava bem ao lado de uma curva muito perigosa de uma estrada local. A única coisa que me deixava inquieta era que a parte do quintal da casa não ficava a mais de 1 metro da estrada, onde os carros passavam em alta velocidade na curva. Mesmo assim, isso não nos desanimou. Estávamos super felizes com a casa, já que era a nossa primeira. Tudo ocorreu sem problemas até que nós nos acomodamos nela. Desde o começo, eu tinha uma impressão estranha sobre a casa, e já havia tido essa mesma sensação em outras ocasiões, e raramente eu estava errada. Pouco tempo depois de nos mudarmos, começamos a ter problemas com nosso filho. Ele simplesmente não ficava sozinho no quarto dele. Nunca tínhamos tido esses problemas antes, e toda vez que o colocávamos no berço, ele chorava e só parava quando o pegávamos. Em qualquer outro cômodo da casa, ele ficava sem nenhum problema, exceto no quarto dele, onde berrava tanto que parecia que iria explodir. Eu também tinha problemas com alguns cômodos da casa. Eu nunca entrava na garagem ou no quarto da empregada. Eu não tinha explicação para isso, mas só de passar na frente do quarto da empregada ou da garagem, os pelos da minha nuca se arrepiavam e um frio subia pela minha espinha. Algum tempo depois do nosso casamento, que havia sido no mês de julho, eu estava na sala com meu filho e minha cunhada. Ainda era dia e estava muito claro, mas nós vimos algumas sombras se movendo na parede da sala. Na hora, eu liguei para uma amiga minha, para que ela viesse ver o que estava acontecendo. Assim que ela entrou na casa, também sentiu algo estranho. Todos nós vimos sombras estranhas pela sala e tivemos a sensação de sermos observados. Ouvimos barulhos no andar de cima, quando não havia ninguém lá, e as portas simplesmente estavam se fechando sozinhas. Contamos essas coisas para o meu marido, mas ele apenas disse que estávamos imaginando tudo. E quando foi perto do Natal, ele acabou mudando de ideia. Colocamos luzinhas musicais na árvore de Natal e toda noite eu as desligava antes de dormir. Em uma noite, ele acordou com a música tocando e as luzinhas piscando, iluminando levemente o corredor do lado de fora do nosso quarto. Ele na hora me acordou e disse que eu havia esquecido de desligar as luzes. Por minha vez eu respondi que eu havia desligado sim, e ele estava lá na hora para ver. Ele então se sentou na cama com uma expressão confusa e se levantou em seguida e foi até o lado de fora do quarto na ponta dos pés e desceu a escada. Mas não encontrou nada e nem ninguém. Ele voltou com o rosto pálido e não disse uma única palavra sequer. Eu perguntei o que havia acontecido, mas ele apenas disse para falarmos sobre isso no final de semana. Depois do ocorrido, o nosso filho foi para a casa dos avós dele no final de semana. Na primeira noite sem ele, quando estávamos nos preparando para dormir, ouvimos um bebê chorando. Mesmo com o nosso filho fora da casa, o som persistia. Inicialmente ignoramos, mas o choro ficou cada vez mais alto. Preocupados, fomos até o jardim pensando que alguém precisava de ajuda, mas lá fora não ouvimos nada. Quando voltamos para dentro, o choro continuava. Entrávamos e saíamos da casa por várias vezes, e sempre era a mesma coisa. Era nada do lado de fora, mas o som de um bebê chorando, na verdade, estava vindo dentro da nossa casa. Finalmente, meu marido parou no pé da escada e viu que o som vinha do andar de cima, de um quartinho que usávamos para guardar as nossas coisas. Eu não preciso nem dizer que isso me deixou completamente apavorada.
eu acabei convencendo ele a mudar o nosso quarto e o quarto do nosso filho para o andar de baixo da casa. Só depois disso que as coisas realmente começaram a acontecer. Algumas coisas sumiam e só reapareciam depois de alguns dias. Não era incomum eu trancar a porta do quarto da empregada para deixá-la fechada e colocar cadeiras em algumas outras para deixá-las abertas. Eu odiava ter que subir a escada para fazer alguma coisa lá em cima, ainda mais se eu estivesse sozinha. Eu sempre sentia que o meu coração estava sendo apertado, isso sem falar na garagem, que parecia que tinha algo sempre me espreitando lá dentro, pronto para me atacar. Por algum motivo, o único cômodo que eu me sentia bem e segura era o nosso banheiro. Eu odiava ficar naquela casa sozinha, porém nada nunca nos machucou. Mas tomamos muitos sustos, que parecia que o nosso coração iria parar de bater. Mais tarde eu acabei descobrindo que a casa já tinha tido muitos inquilinos, mas nenhum ficava muito tempo lá. Nunca mais do que alguns meses. Nós somos os primeiros em muitos anos a ficar mais de um ano naquela casa. O dono da casa morava quase ao lado e a nossa casa estava na família dele há muitos anos. Ele nunca falou nada sobre a história da casa. Ou ele não sabia, ou ele não acreditava. Até que um amigo da família dele descobriu que nós estávamos na casa e acabou contando para uma amiga em comum que era para nós nos mudarmos o mais cedo possível, porque aquela casa não era um lugar seguro para se estar. Ele conhece uma das famílias que tinha morado lá e ele falou que temia pela nossa segurança, porque sabia de algumas manifestações violentas que já tinha acontecido lá dentro daquela casa. Ele falou também que era incrível como ainda estávamos lá dentro daquela casa há tanto tempo e que ainda não tínhamos saído por conta própria. A família que ele conhecia ficou na casa somente um mês, pois objetos eram jogados na direção deles, sem contar que acordavam de manhã com alguns hematomas pelo corpo e por algumas vezes eram acordados durante a noite com a cama chacoalhando violentamente. Eram coisas desse tipo. Depois de ouvir o relato, eu falei para o meu marido: amor, precisamos sair da nossa casa com urgência. E nós nos mudamos na semana seguinte. Como a casa foi construída bem na frente de uma curva perigosa, onde houveram várias vítimas fatais, será que os espíritos das vítimas dos acidentes que ocorreram ali acabaram indo para a casa onde estávamos? Pois bem, todos nós por aqui achamos que sim. Bom, pessoal, esse foi o meu relato. Eu desejo a todos uma ótima noite.